cremos no teu Aleluia. Aleluia. Obrigado. Aleluia. Graça e paz no seu coração. Amém? Prontos para receber a palavra de Deus? Amém. Então eu convido que vocês abram a sua Bíblia, não somente a Bíblia, mas também o seu coração, na segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Pode se assentar. Aleluia. A partir do versículo 18. Segunda carta de Paulo, no capítulo 5, a partir do versículo 18. Pai, nós oramos, Senhor, e pedimos, meu Deus, a direção e a ousadia do Teu Espírito, Senhor, para que a Tua palavra seja anunciada, meu Deus, trazendo o despertamento da fé. Senhor, que não apenas traga informação, Senhor, mas um despertar, uma medida prática para que possamos, meu Deus, viver a Tua palavra, Senhor, e andar nos Teus princípios. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Bom, amados, eu observando, fica com esse texto marcado aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 18, mas observando a teologia paulina, né, nós vemos uma didática de ensino do apóstolo Paulo, numa exposição que eu acredito que deve ser observada. Por exemplo, 1 Coríntios no capítulo 15, no versículo 18, 1 Coríntios capítulo 15, versículo 18, o apóstolo Paulo, ele diz o seguinte, 1 Coríntios 15, 1. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Então Paulo está dizendo aqui, ó, irmãos, eu venho vos lembrar o evangelho que anunciei, o qual recebestes e ainda perseverais, porque também sois salvos se retiverdes a palavra tal como vou-la preguei, a menos que tenhais crido em vão. Então a gente percebe aqui, irmãos, que Paulo acreditava que essa mensagem do evangelho, ela deveria não apenas ser pregada, né, ou comunicada uma única vez. Ele usa essa linguagem. Eu quero lembrar-vos do evangelho que já anunciei e que vocês já receberam. Ele estava dizendo, a ideia não é apenas explicar ou detalhar isso apenas uma primeira vez, para quem vai se converter, mas a vocês que, de fato, perseveram nessa palavra, permanecem nessa palavra. Paulo, escrevendo lá aos Filipenses, no capítulo 3, versículo 1, ele diz, eu não me canso de dizer a vocês essas mesmas coisas, porque é segurança para vocês. Lá em Hebreus, por exemplo, no capítulo 2, é a mesma ideia. Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas para que dela jamais nos desviemos. Então, irmãos, que Deus ele me livre realmente que subir no púlpito aqui, quando tiver oportunidade, e pregar apenas novidade, né? Mas que a velha e boa palavra de Deus seja, que nunca, jamais é desatualizada. Ela continue sendo proclamada através da minha vida. Amém? E no domingo passado, eu fui muito impactado pela mensagem. Nós tivemos 2 períodos aqui, nosso pastor ministrou sobre a mensagem, o evangelho da reconciliação. Eu confesso que fiquei muito tocado, muito sensibilizado com essa palavra, mexeu muito com o meu coração. Eu procurei uma direção do Senhor para estar ministrando essa manhã, e eu realmente quero seguir essa direção também, né? A mensagem da reconciliação. Bom, vamos lá. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5. Ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo por intermédio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber, versículo 19, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis
com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Amém? Então essa palavra aqui traduzida por reconciliação, essa é a palavra grega, no seu original é catalácio. Ela significa troca, cambiar. Por exemplo, moedas que eram transações comerciais equivalentes. Essa palavra também, no seu original, ela denota o sentido de reconciliar aquelas pessoas que estão em divergência, voltar a ter o favor de reconciliar com alguém. Interessante, irmãos, uma coisa interessante que eu notei é que essa palavra também indica troca. Então ela começa a ser usada ao longo do tempo e aplicada no sentido da palavra reconciliação. Mas também não é somente troca. Um outro aspecto importante dessa palavra reconciliação é restauração dos relacionamentos. Então, essa mensagem é interessante observar que a Bíblia fala sobre a obra da reconciliação da cruz, que tem um propósito de reconectar o homem com Deus. É interessante que essa palavra religião, que passou a ser usada de maneira largamente aplicada a quase toda a prática espiritual, mas essa palavra religião vem do latim religare, que significa, em essência, reconectar, religar o homem com Deus. E, essencialmente, irmãos, essa é, basicamente, a mensagem do Evangelho. Uma mensagem de restauração, de relacionamento, uma mensagem de reconexão do homem com Deus. Essa é a ideia de reconciliação. Bom, o que nós temos aqui? Nós temos aqui uma ideia de troca. A Bíblia diz aqui no versículo 21, aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Então Deus ele fez cair sobre Jesus os nossos pecados, e Deus ele carrega sobre si não somente o nosso pecado, mas também para que nós pudéssemos receber a natureza e a justiça divina. Então essa é a mensagem da reconciliação, uma transação divina, né? E ao longo das Escrituras nós vemos isso, essa ideia. A Bíblia diz lá em Gálatas capítulo 3, versículo 13, que ele foi feito maldito para que nós fôssemos abençoados. A Bíblia diz também lá em 2 Coríntios capítulo 8, versículo 9, que ele se fez pobre para que nós pudéssemos nos tornar ricos. Então nós vemos essa mensagem de troca, né? Essa mensagem de transferência. Então o Calvário, a obra do Calvário é uma obra de troca. Então ele troca, onde ele pega tudo de ruim que eu tenho, e em contrapartida ele transfere tudo de bom que ele tem a mim. Então essa é a mensagem do ato de reconciliação. Agora, essa reconciliação é uma lógica simples, mas se faz necessário entender que ela fala de só há uma reconciliação porque existiu uma inimizade. Então, essa palavra reconciliação, ela está muito ligada ao entendimento de inimizade. Então, é importante a gente contar a história do Evangelho, né, falando a respeito dessa desconexão. O homem se desconectou, ele não apenas se afastou de Deus, o homem se desconectou. E a consequência dessa desconexão de Deus foi o quê? Foi inimizade para com Deus. Por que eu estou falando dessa forma? Porque muitas pessoas, a gente costuma perguntar para as pessoas, vamos sair para anunciar o Evangelho, vamos compartilhar a palavra de Deus. E algumas pessoas falam, mas eu não sei muito bem o que transmitir nessa palavra. E aqui é um texto que a gente pode ter certeza que você estará anunciando uma mensagem correta, que é a mensagem da reconciliação. Se você chegar para as pessoas e dizer o seguinte, olha, eu estou anunciando para vocês, não a mensagem da condenação, mas a mensagem da reconciliação. Amém? Essa é a mensagem da reconciliação. O homem era inimigo de Deus por conta dos seus pecados, e Deus fez tudo possível para reconectar essa aliança com Deus. Amém? Reconectar o homem a Deus. Então, a reconciliação cabe exatamente dentro de um ambiente porque houve uma inimizade. Então, a primeira parte do que eu quero ministrar de uma maneira rápida é trabalhar esse conceito
de inimizade, né? Depois nós trabalharemos, em segundo lugar, a exposição da mensagem da cruz, né, como sendo essa obra de reconciliação. E em segundo lugar, e em último lugar, eu queria falar um pouquinho sobre os efeitos. O efeito dessa reconciliação que deveria realmente impactar a vida das pessoas que foram realmente reconciliadas. Então, qual o efeito que essa mensagem deve exercer na vida daquele que foi reconciliado com Cristo Jesus? Amém? Então vamos lá. Em primeiro lugar, a gente fazer só uma recapitulação, né, bem breve. O homem não foi criado desconectado de Deus, você sabe disso, né? Deus ele soprou no homem o fôlego de vida, o homem passou a ser alma vivente, o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, o homem foi criado para ter intimidade, relacionamento e comunhão com Deus. Então as pessoas precisam saber disso, né? Então a Bíblia fala que Deus ele visitava o homem, né, diariamente no jardim. O homem havia relacionamento perfeito com Deus. Havia um relacionamento perfeito. O homem tinha percepção não apenas de Deus, mas também das coisas espirituais. E a Bíblia fala de duas árvores. Nós normalmente falamos da árvore do conhecimento do bem e do mal, mas também havia a árvore da vida no jardim. E é interessante que antes do homem pecar, não havia nenhuma proibição de se comer dessa árvore da vida. Então o homem, ele, depois de pecar, ele é expulso do jardim, né? Ele é expulso do jardim, é lançado fora. Então, para que não lançasse mão da árvore da vida e se mantesse naquela eterna e permanente condição de morte espiritual, ele é expulso do jardim. Então, o pecado de Adão trouxe muitas consequências sérias. A Bíblia fala lá em Romanos capítulo 5, versículo 12, você deve conhecer. Por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim a morte passou a todos os homens. Então, Adão, como cabeça da espécie, cabeça da raça, transmitiu essa natureza caída ao homem. Então, nós sabemos que uma das consequências foi a morte espiritual, né? Agora, essa morte espiritual, ela está relacionada a não deixar de existir. Essa morte espiritual, ela é uma desconexão de Deus. A Bíblia diz lá em Isaías capítulo 59, que diz que as vossas iniquidades fazem separação entre vós e o vosso Deus, de modo que ele não vos ouça. Então, Deus Santo não pode comungar com o pecado. Então, o pecado ele gerou desconexão de Deus. E a respeito disso que a Bíblia fala, né? A Bíblia trata essa ideia de morte. Morte na Bíblia tem o sentido de separação. O homem foi desconectado da comunhão com o seu Criador. Amém? E isso fica muito fácil a gente entender quando Paulo diz lá em Efésios, no capítulo 2, a partir do versículo 1, que ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Então havia uma condição de inimizade, o homem estava separado de Deus por conta dos seus pecados. Então a história nos é apresentada, né? Uma condição de morte, de inimizade contra Deus. Então, por favor, abra sua Bíblia também para a gente entender um pouquinho mais sobre isso, em Romanos capítulo 5, no versículo 10 e 11. Eu estou sendo um pouco rápido, porque eu quero chegar logo aonde eu quero chegar. Então, eu preciso passar esse pano de fundo aqui. Romanos capítulo 5, versículo 10 e 11. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte de seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante o qual recebemos agora a reconciliação. Então, esse versículo aqui fica muito claro que só foi necessário uma reconciliação porque havia uma inimizade. Éramos inimigos. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho. Então, primeiro diz aqui que nós fomos reconciliados no versículo 10,
e no versículo 11 diz que nós recebemos a reconciliação. Ok? Efésios capítulo 2, versículo 16, diz o seguinte: e reconciliou ambos em um só corpo com Deus por meio da cruz, destruindo a inimizade por meio dele. Olha só, Deus ele destruiu a inimizade, reconciliando ambos em um só corpo com Deus. Então o que Jesus veio fazer na cruz? Jesus ele basicamente ele veio destruir a inimizade. E aqui nós precisamos entender, né, o valor do amor de Deus. Deus ele estendeu o seu amor e sua misericórdia por nós, né, ainda nessa condição de inimizade, expressando todo o seu amor, indo até as últimas instâncias. Ok? Vocês estão comigo? Digam amém. Então, alguém disse que o Evangelho é a única história onde o herói faz questão de morrer pela vítima. Eu gostei dessa frase. Né? Alguém já disse que o Evangelho é a única história onde o herói faz questão de morrer pela vítima. Então, essa questão da salvação, irmãos, não é apenas escapar da condenação eterna do inferno. Tem esse fato, ok? Mas quando o homem se desconecta com Deus, né, todo o trabalho da deidade foi no sentido de recuperar o homem nesse relacionamento que havia sido perdido. Então, é mais do que escapar da condenação eterna do inferno. O grande propósito da redenção, da reconciliação, foi restaurar o homem a esta comunhão com Deus. Então, quando Deus ele pergunta, é interessante que quando Adão ele peca, a pergunta divina foi o seguinte, né, não foi: Adão, o que você fez? A pergunta foi: Adão, aonde você está? Com isso que Deus estava dizendo, olha, o problema não é somente o que você fez, o problema é para onde o que você fez te levou. Não é somente o que você fez, mas para onde o que você fez te levou para longe de mim, te desconectou da comunhão. Então, desde o início, o plano de Deus, o plano da reconciliação, é um plano de reconexão, é um plano de reconciliar, apaziguar, né, reconciliar o homem com o seu Criador. Ok? Então, alguém já disse que pior do que o inferno não é o fogo que se apaga e o verme que nunca morre, como diz as Escrituras. A pior coisa do inferno é que Deus não estará lá e as pessoas estarão eternamente separadas de Deus. Isso eu acho que é a grande agonia do inferno. É saber que as pessoas estão eternamente separadas de Deus. Terrível, né, irmãos? Terrível. As pessoas precisam saber disso, amém? As pessoas aí fora precisam saber disso. Nós temos uma incumbência, né? Anunciar a mensagem da reconciliação, que há reconciliação em Cristo Jesus. E como Deus ele recuperou o homem para ele? Pela obra da cruz, amém? Deus recuperou o homem pela obra da cruz. Então vamos voltar para 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19. A saber, que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. O homem foi novamente reconectado, né? Reconectado. Houve uma reconexão entre a divindade e a humanidade através da obra de Cristo Jesus. A Bíblia diz lá em 1 Timóteo, no capítulo 2, versículo 4, que Deus ele não deseja que nenhum homem pereça, né? Senão que todos sejam salvos e que cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Né? Só que no versículo seguinte ele fala que verdade que é essa. Qual é essa verdade? Que há um só Deus e há um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Jesus é a verdade de Deus que reconecta o homem com o seu Criador, com o seu propósito. Amém? Glória a Deus. Então, em outras palavras, né, se Jesus, irmãos, não tivesse ido para a cruz, feito pecado em nosso lugar, não haveria possibilidade nenhuma de salvação. Se Jesus não tivesse ido para a cruz, nesse ato de compaixão, de misericórdia por nós,
não haveria possibilidade nenhuma do homem poder ser salvo. Então, por que a gente está falando isso? Porque existe um discurso universalista, né? Que no final tudo vai dar certo, né? Que tudo vai dar certo, Deus é bom e no final tudo vai dar certo. Irmão, só existe salvação porque existe uma possibilidade de perdição e de condenação, né? Deus só ofereceria salvação porque existe uma possibilidade de eterna perdição. E graças a Deus pela obra da cruz. Amém? Glória a Deus. Então, agora, essa reconciliação não é um ato unilateral, ok? Ela exige do homem interação com a obra da cruz. Nós lemos lá, nós conhecemos esse texto, João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, quem vai deixar de perecer para ter a vida eterna? Aquelas pessoas que creem, que se identificam com a mensagem da cruz. Então, como alguém não pode acreditar que vai passar uma vida inteira indiferente da pessoa de Jesus Cristo e no final tudo vai dar certo, né? Uma vida indiferente com a pessoa de Jesus e com a obra de Cristo Jesus. Algumas pessoas me perguntaram esses dias, a gente num debate lá no serviço, se a pessoa no último minuto de vida, viveu uma vida regressa, longe de Deus, longe do Evangelho, nunca se conectou com Deus e com a sua obra, e no último minuto de vida essa pessoa se arrepende, essa pessoa é salva? Eu falei, olha, em primeiro lugar, Deus que sabe, mas em segundo lugar eu quero dizer para vocês que essa palavra arrependimento é muito diferente do que pesar. Arrependimento significa mudança de atitude, mudança de vida. E a pessoa teve a oportunidade a vida inteira de tentar, de poder se reconectar com Deus, mudar a sua maneira de pensar, se arrepender. Muitas vezes, pode até acontecer um arrependimento, mas muitas vezes ali naquele leito de cama, no último minuto, naquela dor, é muito mais pesar por uma vida distante de Deus. Nunca procurou conhecer a Deus e conhecer a sua vontade. Então, naquele momento, a pessoa olha, eu acredito que essas pessoas olham para dentro dela e olham para a vida dela, e a única coisa que as pessoas têm é pesar, um grande pesar no coração. Mas, a Bíblia diz lá em Atos, capítulo 11, versículo 12, que há um só nome dado entre os homens pelo qual importa que sejamos salvos. Porque a substituição é a essência da obra da cruz. Jesus, ele assumiu a nossa culpa, amém? Para aniquilar o pecado pelo sacrifício de si mesmo. É o que a Bíblia diz lá em Hebreus, capítulo 9, versículo 26. Então Jesus, ele assumiu o lugar de pecador para nos apresentar justos diante de Deus. Glória a Deus. Isaías, capítulo 53, versículo 5. Mas ele foi transpassado pelas nossas transgressões, ok? Esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Então observe que o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Amém? Então, para que houvesse paz, para que houvesse reconciliação, para que cessasse a inimizade, um castigo se fez necessário. Então, Jesus, ele de fato, ele sofreu o castigo em nosso lugar. Foi uma obra de substituição. Amém? Glória a Deus. Então, isso aqui é um fundamento, ok? É um fundamento, é uma base do Evangelho. Abra sua Bíblia também comigo em Colossenses capítulo 1, no versículo 19 até o versículo 23. Esse texto é um texto muito importante. Colossenses capítulo 1, versículo 19 ao 23. Aleluia. Porque aprove a Deus que nele residisse toda a plenitude, e que havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, olha só, ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Em outras palavras, a mesma coisa que Isaías 53, versículo 5 diz, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. E havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz, por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas, quer sobre a terra, quer sobre os céus.
E vós outros também, que outrora eram estranhos, olha de novo, e inimigos do entendimento pelas vossas obras malignas. Agora, porém, nos reconciliou, de novo, nos reconciliou no corpo da sua carne, mediante a sua morte, para apresentar-vos perante ele santos, inculpáveis e irrepreensíveis. Se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do evangelho que ouvistes e que foi pregado a toda criatura debaixo do céu, e do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Então aqui nós vemos a declaração de Paulo, né? Ele fez a paz pelo sangue da sua cruz. Nós sabemos que a salvação não é pelos nossos méritos, ok? Salvação não é pelas obras, mas porém, a Bíblia diz lá em Efésios, no capítulo 2, versículo 10, que nós fomos feitos feitura dele, criados em Jesus Cristo para as boas obras, para que por ela andássemos, né, nessa obra preparada de antemão. Irmãos, nós não fomos salvos pelas obras, mas é justo afirmar que o crente, que o cristão, ele é salvo para as boas obras. Amém? A fé que usamos para entrar no Evangelho, crendo em Jesus Cristo, não tem mérito nenhum nisso, né? Nós apenas nos apropriamos pela fé. Agora, com certeza, irmãos, a Bíblia fala aqui que se é que permanecerdes, versículo 23, se é que permaneceis na fé, alicerçados e firmes, não vos deixando afastar da esperança do Evangelho. Então, essa é uma proposta de permanecer firme. Né? Precisamos permanecer na fé, alicerçados na nossa confiança. A Bíblia fala de uma fé que é acompanhada com obras. Né? Quando você passou pela porta da salvação, você não é salvo pelas obras, mas depois que você passou pela porta, você é salvo para as boas obras. Isso é importante a gente frisar. Então, nós vamos praticando esse estilo de vida e conduta que honra o que Jesus ele fez por nós na cruz. Se é que nós permanecemos firmes na fé e alicerçados. Então, irmãos, todos nós precisamos de alicerces. Amém? Porque alicerces, eles nos firmam, ok? Todos nós precisamos de firmeza, fundamento doutrinário. Porque fundamento doutrinário vai nos estabelecer firmes diante das tempestades da vida. Né? Precisamos estar firmes, alicerçados neste fundamento do Evangelho. Porque alicerces, eles nos estabilizam diante de circunstâncias adversas. Né? São esses fundamentos, ok? Agora eu quero chegar aonde eu fiz esse pano de fundo, e agora eu gostaria de chegar aonde eu gostaria de chegar. Que Deus me ajude. Bom, vamos voltar para o texto inicial. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18. Bom, desculpa. A pergunta agora é, né? O que Deus espera daqueles que viessem a serem reconciliados com Ele? Vou repetir a pergunta. O que é que Deus espera daqueles que viessem a ser reconectados com Ele? Isso é importante lembrar, porque também faz parte do pacote que você abraçou, ok? Porque junto com a reconciliação, também vem uma responsabilidade, ok? Junto com a reconciliação, também tem uma missão. Junto com a reconciliação, há também uma proclamação. De fato, irmãos, junto com a reconciliação, vem uma missão. E este é o meu terceiro ponto. O efeito que deve ser desencadeado na vida daqueles que foram uma vez reconciliados. Qual é o efeito que deve ser desencadeado na vida daqueles que uma vez foram reconciliados? Você foi reconciliado com Deus?
então. Amém? Qual o efeito dessa reconciliação? Bom, vamos voltar para esse texto aqui. E Paulo, ele cita 3 desses versículos que nós lemos, que destaca a nossa responsabilidade e a nossa missão. Versículo 18, eu vou ler de novo. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. Por favor, diga comigo, Ele me deu o ministério da reconciliação. Amém. Deus nos deu um ministério, o ministério da reconciliação. Versículo 19. A saber, que Deus estava em Cristo, reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Diga-se comigo, Deus me confiou uma mensagem. Deus me confiou uma mensagem de reconciliação. Amém? Deus te confiou uma mensagem. E essa mensagem foi confiada junto com a obra da reconciliação. Olha só a conclusão que Paulo fala aqui. Versículo 20. De sorte, ou em outras traduções, portanto, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Olha só, Paulo está falando que de sorte nós somos agora embaixadores. Amém? Embaixadores. Paulo está falando o quê? Vocês agora são um representante. Um representante. Assim como em uma embaixada em solo estrangeiro, é a representação de um outro país. Dentro da embaixada, naquele solo, tudo que está em vigor é do país que o enviou. Então nós precisamos entender que Deus ele nos trata como seus representantes. Então é importante entender isso. Deus, ele agora, já que nos reconciliou, ele nos trata como seus representantes. Nós, de fato, somos agentes do reino de Deus. E você precisa ter essa consciência. Você precisa ter essa consciência de que você é um representante de Deus. Deus, ele te confiou um ministério. Deus, ele te deu uma mensagem. Nós precisamos ter essa consciência que nós somos agentes do reino de Deus, estabelecido como verdadeiros embaixadores da terra. Nós falamos em nome dele e exortamos as pessoas que se reconciliem com Deus. Nós carregamos, irmãos, uma mensagem. Todo cristão que foi reconectado com Deus, ele carrega uma mensagem. Ele precisa estar consciente de que ele é um representante legal de Deus na terra, um agente do reino dos céus aqui na terra. Amém? Você se alegra com essa responsabilidade e com essa missão? Somos seus mensageiros e seus representantes. Ok? E como embaixadores, é como se Deus exortasse por nosso intermédio, que as pessoas se reconciliem com Deus. Agora, qual é o efeito? O efeito que deveria ser desencadeado na vida de todo aquele que é reconciliado, é que precisa entender que a sua missão é de ser um embaixador do Evangelho. O efeito colateral dessa reconciliação é entender que Deus ele nos fez embaixadores do Evangelho. Ok? Gente, você é um porta-voz. Nós somos porta-vozes de Deus na terra. Amém? Então, um mensageiro que anuncia a reconciliação que ele recebeu. O cristão é um mensageiro que anuncia essa reconciliação que ele recebeu. Agora, se eu e você temos consciência
do que nós recebemos por meio da obra da reconciliação, nós iremos proclamar o Evangelho. Ok? Agora também, se não existe consciência da obra da cruz, se o cristão não anda nessa consciência daquilo que ele recebeu, isso me explica o fato de que muito cristão não compartilha o Evangelho. Porque faltou ou está lhe faltando uma consciência daquilo que ele recebeu, de que ele foi reconciliado para reconciliar. Amém? Porque o princípio, a dinâmica do reino de Deus não deveria parar somente em nós. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 4, diz assim, com a consolação que nós somos consolados, nós também consolamos aos outros. Então, o que Deus quer? Quer que nós transbordemos essa reconciliação na vida de outras pessoas. Ok? Então, nós temos pelo menos duas responsabilidades. Paulo, lá em 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 16, você não precisa abrir, Paulo diz o seguinte, fazendo isso, Timóteo, salvará tanto a ti mesmo, como aqueles que te ouvem. Então, olha só, qual a primeira responsabilidade do cristão? É manter-se salvo. Permanecer salvo. Ok? E qual o segundo propósito? Que essa salvação ela possa tocar na vida de outras pessoas. Então o propósito da salvação não é só tocar você. O propósito, a dinâmica da salvação é que isso possa transbordar na vida de outra pessoa. Ok? Outras pessoas precisam ouvir da sua reconciliação. Outras pessoas precisam também ser alcançadas, assim como nós também fomos alcançados. Amém? E essa mensagem, irmãos, da reconciliação, você precisa, se isso não toca mais o seu coração, se o clamor das almas perdidas, das pessoas que estão inimigas de Deus, que ainda não estão conectadas com Deus, se essa mensagem da reconciliação, ela deixou de arder no seu coração, é sinal que você precisa considerar que algo está errado. Precisa considerar que é necessário voltar a essa sensibilidade espiritual. É necessário ter de volta, se um dia teve e perdeu, e se nunca teve, é necessário reacender este amor, essa chama pelas almas. Amém? Porque o propósito da salvação não é somente parar em você, nunca foi isso. O propósito de Deus é que isso possa transbordar também na vida de outras pessoas. E deixa eu dizer algo para você, nós não temos o direito de viver o evangelho de uma forma egoísta, que muitas vezes nós temos vivido. Nós não temos esse direito de viver o evangelho de forma egoísta, que nós muitas vezes temos vivido. Eu já vivi de forma egoísta também dessa forma. Eu não tenho esse direito mais de viver o evangelho de forma egoísta, sem considerar a necessidade do meu próximo, do meu irmão, das pessoas que ainda não conhecem, não foram conectadas com Deus, reconectadas com Deus. Assim como não faz o menor sentido celebrar o perdão dos pecados vivendo em pecado, assim como não faz o menor sentido voltar para aquele lugar onde custou tão caro, um alto preço para que me fosse tirado de lá, assim como não faz o menor sentido brincar com as mesmas sujeiras com o qual um dia eu estive, da mesma maneira, irmãos, não faz o menor sentido um cristão que foi reconciliado com Deus e não compartilha a sua fé. Não faz o menor sentido. Isso é totalmente incoerente. É totalmente incoerente, não faz o menor sentido um cristão que foi reconectado, foi reconciliado com Deus, tem a consciência, vive agora em comunhão com Deus, não faz o menor sentido não compartilhar a sua fé. E nós precisamos ser despertados quanto ao ministério da reconciliação, ok? Isso, irmãos, é uma afronta
ao evangelho que te alcançou, desculpa. Mas não compartilhar o evangelho diante de Deus é uma afronta ao evangelho que uma vez te alcançou, que uma vez me alcançou. Nós não temos o direito de nos privar de anunciar o evangelho àquelas pessoas que ainda não foram alcançados. Nós não temos o direito de sermos cristãos tão egoístas. Junto com o entendimento da reconciliação, há uma responsabilidade. E nós precisamos levar o máximo de pessoas possíveis a receber essa palavra. Amém? Glória a Deus. É muito curioso, irmãos, que muitas pessoas colocam 1000 desculpas para não anunciar o evangelho. 1000 desculpas são colocadas. Eu não sei falar, eu não sei transmitir essa mensagem. Já ouvi pessoas falando isso. No mínimo, você pode trazer para a igreja para que ele possa ouvir a palavra de Deus. Amém? No mínimo. Mas a Bíblia diz em 1 Pedro capítulo 3, versículo 15, diz o seguinte, olha, a Bíblia diz que nós devemos estar preparados para responder a qualquer um que indagar a respeito da decisão da esperança que há em nós. Nós devemos estar preparados para responder. Agora a pergunta é, pode até ser que eu não estava preparado no início da minha fé. Pode até ser. Mas por que você continua vivendo despreparado? Há quantos anos você é cristão? Uma coisa é um novo convertido. Não está preparado para responder à altura, à decisão da esperança. A outra coisa é um cristão que já está há anos na fé e continua dizendo, eu não me sinto preparado. Agora a pergunta é, por que agora não canalizar essa falta de preparo e resolver essa questão? E se preparar. Irmãos, nós temos além do culto estruturas para o crescimento de todo mundo. Todo mundo aqui da igreja. Existem estruturas que proporcionam o crescimento de todos. GC, Centro de Cura, Centro de Treinamento Bíblico Rema, livros maravilhosos, ferramentas poderosas que nos ajudarão a melhorar a forma de compartilhar o Evangelho. A pergunta é, eu não posso colocar desculpas dizendo que eu não estou preparado. E outra coisa, eu não posso colocar desculpa dizendo que eu não tenho tempo para me preparar. Eu preciso canalizar esse tempo e eu preciso canalizar essa dificuldade que eu tenho. Se de fato eu tenho essa dificuldade. Agora a pergunta é preparo, é despreparo ou é indiferença? Eu acredito que muitas vezes não é falta de preparo, porque temos pessoas formadas no Centro de Treinamento Bíblico Rema, bem preparadas. Então, muitas vezes não é falta de preparo, mas muitas vezes, irmãos, me perdoe a franqueza, é indiferença. Indiferença com o pecador que está indo para o inferno. Já me alcançou, eu estou bem na fita. Estou bem. Não, irmãos. Não, você não está bem. É despreparo ou é indiferença? Responda você mesmo. Só não considera a missão importante se você não entendeu o peso da ordem que foi dada. Só não considera a missão importante se você não entendeu o peso da ordem que foi dada para que você esteja pronto para responder. Agora, se você age como se preparar não é importante, é porque você está desconsiderando toda a obra que o seu Senhor fez e foi até as últimas consequências para te reconciliar. Agora o Senhor está dizendo para você nessa manhã, eu conto com você. Amém? O Senhor Jesus está dizendo para você, eu conto com você. Amém? Por favor, o grupo de louvor pode subir nesse instante. Você pode ficar de pé nesse momento. Glória a Deus. A Bíblia diz aqui que Ele nos confiou
a palavra, a mensagem da reconciliação. Você consegue pensar, irmãos, no gesto de confiança dado a você? Ele nos confiou. O que é isso? Ele nos confiou a palavra da reconciliação. Significa, irmãos, que Deus ele confia em você. Amém? Deus ele confia em mim e em você. Você consegue pensar no gesto de confiança dado a você? Ele está dizendo, eu acredito que você não vai deixar tudo o que eu fiz se perder na vida de outra pessoa. Ele está dizendo para você nessa manhã, eu acredito que você não vai deixar tudo aquilo que eu fiz na obra da reconciliação se perder na sua geração, no seu tempo. Diga para você mesmo e para o Espírito Santo, essa mensagem não vai se perder. A mensagem da reconciliação não vai se perder. E eu não vou deixar se perder na minha vida. Irmãos, por algum tempo da minha vida, eu deixei essa mensagem se esfriar no meu coração. Mas eu vou pegar aquela mensagem profética do Rafael. Pregou na quinta-feira agora. É tempo de restituição. Amém? Tempo de restituições. Amém? Tempo de restituições. Meu Deus, me ajude, Senhor. Eu quero terminar dizendo o seguinte. O que você fará com esse voto de confiança? O que você fará? Irmãos, compartilhar esse evangelho, irmãos, é sinônimo de gratidão. Amém? Ao passo que se eu não estou compartilhando, eu não sei se eu tenho ainda esse senso de gratidão na minha vida. Pense nisso. Alguém já disse que, aleluia, a vida cristã é receber, celebrar e compartilhar. A vida cristã consiste em receber, nós recebemos. Amém, nós recebemos o que Cristo fez por nós. Amém. Nós entendemos pela fé que ainda que nós estivéssemos sujos ou presos, amarrados e travados por uma vida de pecado, nós poderíamos receber a reconciliação e recebemos. Amém? Mas depois, quando nós recebemos, nós passamos a celebrar e precisamos continuar celebrando. Se você olhar, irmãos, se você olhar a adoração no céu, irmão, você já prestou atenção qual vai ser a adoração que a gente vai celebrar durante toda a eternidade? Está lá em Apocalipse. E cantava um novo cântico dizendo, digno é o Cordeiro, que foste morto, e com teu sangue compraste para Deus, homens de todas as tribos, povos, línguas e nações. Nós vamos cantar por toda a eternidade o preço que foi pago. Por toda a eternidade nós vamos cantar a reconciliação. Por toda a eternidade nós vamos cantar e celebrar o alto preço que foi pago pelo sangue de Jesus. Durante toda a eternidade nós vamos celebrar o preço que foi pago. Mas quando eu deixo de compartilhar hoje, irmãos, eu entro num estado de estagnação espiritual. Estagnação. Eu vejo muitos cristãos reclamando, falando, a gente está na fé há muito tempo, a gente conversa com muita gente, a gente vê muitas pessoas falando assim, puxa vida, eu preciso de uma terapia espiritual. Deixa eu dizer algo para você, não tem melhor terapia do que anunciar as boas novas do Evangelho. Não tem melhor terapia. Não tem melhor, irmãos. Você vai se sentir tão bem quando você compartilhar da maneira simples, mas você vai se sentir tão vivo, tão útil, quando você tomar a consciência da sua missão, da sua responsabilidade, daquilo que lhe foi confiado. Talvez, irmãos, não é falta de preparo, talvez seja indiferença, mas é hora de mudar isso, em nome de Jesus Cristo. Amém?
Precisamos recordar a condição que nós estávamos. Éramos inimigos de Deus, amém? Qual foi a solução encontrada por Deus? O amor reconciliador do Pai nos alcançou. Então nós precisamos entender de onde saímos e para onde entramos, para também precisar entender para que nós entramos. Nós entramos nessa, irmãos, também para compor um grande exército de mensageiros da reconciliação. Nós, Igreja Verbo da Vida Interlagos, fomos reconciliados para reconciliar. Nós fazemos parte de um grande exército que Deus está levantando nessa igreja. É a casa de Adulão, né? A casa de Adulão. Chegamos quebrados, mas o Senhor tem colocado asas, tem restaurado as nossas asas. Nós vamos alcançar voos maiores, conectados uns aos outros, amém? Nós somos reconciliados para reconciliar, amém? Agora, o grande clamor da divindade qual é? Qual é o grande clamor da divindade que a gente lê lá em Isaías? A quem enviarei e quem há de ir por nós? Esse é o clamor da divindade. A quem enviarei e a quem há de ir por nós? Deus está procurando seus embaixadores. Deus está procurando pessoas que entendam a sua missão, que entendam que foram reconciliados para reconciliar. Deus está procurando por pessoas que digam que nem Isaías, que respondam ao apelo. Eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Amém? Você pode curvar sua cabeça e orar, se consagrar ao Senhor e responder esse apelo. Você mesmo, onde você está, pode responder esse apelo e dizer assim: Senhor, eis-me aqui, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Perdoa-me a minha indiferença. Perdoe-me, Senhor. Perdoe-nos, Senhor. Nós não podemos ser indiferentes diante da situação desesperadora das pessoas que estão indo para o inferno, longe do Senhor, desconectados de Ti, Senhor. Mas nós assumimos o nosso compromisso. Nós entendemos que somos Teus embaixadores. Nós entendemos que nos foi confiado uma mensagem. Nós hoje entendemos pela palavra, Senhor, que o Senhor nos confiou uma palavra. E nós queremos dizer, Senhor, que nós aceitamos o desafio. Na verdade, ai de nós se não anunciarmos o Evangelho. Ai de nós. Obrigado, Pai. Obrigado pela oportunidade que o Senhor ainda nos tem dado. E nós queremos corresponder às Tuas expectativas nesse tempo, Senhor. Queremos responder ao Teu apelo, Senhor, porque nós cremos em dias de multiplicação. Nós cremos, meu Deus, em dias, meu Deus, de grande frutificação, Senhor. Rompimento na vida, Senhor. Nós cremos, meu Deus, para um grande rompimento. E nós não queremos ser crentes espectadores. Nós queremos, meu Deus, interagir com o Teu propósito na terra. E nós assumimos a nossa responsabilidade no nome de Jesus Cristo. Amém? Amém. Você que ainda não foi reconciliado com Deus pela fé em Jesus, eu quero te dar a oportunidade hoje. Você ainda que não fez uma confissão pública por Jesus, eu quero te dar a oportunidade hoje de chamar por Jesus. Dizer para Ele: eu estava distante de Deus, estava desconectado do meu Criador, mas hoje eu escutei a palavra da cruz, a mensagem de reconciliação, e eu creio que não há salvação em nenhum outro. Eu creio que Jesus é o único mediador, aquele que pode me reconectar com Deus. E a partir de hoje, eu publicamente me coloco debaixo do senhorio de Cristo. Eu confesso como meu Senhor e Salvador pessoal. Se você fizer crer com o seu coração, levante a sua mão. Você que creu nessa palavra e deseja hoje, você que levantou a sua mão, vem aqui à frente, por favor, receber a Jesus. Você que levantou a sua mão e disse hoje: eu quero me reconectar, me reconciliar com Deus, vem aqui à frente, nós queremos orar por você, amém? Você que creu no seu coração e deseja fazer essa confissão pública da sua fé, eu quero te dar essa oportunidade enquanto o louvor canta, amém? Aleluia, glória a Deus.
Recebi um novo coração do Pai, coração regenerado, coração transformado, coração que é ensinado por Jesus. Você que deseja reafirmar o seu compromisso com Cristo, tem estado longe dessa comunhão com o seu Criador, com o seu Deus. Você que uma vez tomou dessa decisão por Jesus, mas com o tempo você enfraqueceu na sua fé. Eu quero te dar a oportunidade hoje de reafirmar o seu compromisso e vir à frente em nome de Jesus. Tem alguém que esteve afastado do Evangelho e deseja se reconectar, que deseja reafirmar o seu compromisso e a sua aliança com o Senhor? Tem alguém? Não? Todos salvos? Todos cristãos? Todos reconciliados para reconciliar? Amém? Glória a Deus, glória a Deus. Tem alguém que deseja receber o batismo com o Espírito Santo, para que você seja um testemunha eficaz do Evangelho? Irmãos, uma vez foi o Fernando antes de ser batizado com o Espírito Santo, outra vez foi o Fernando depois de batizado com o Espírito Santo. Se você ainda não recebeu esse revestimento de poder para ser um testemunha eficaz do Evangelho, você pode receber hoje. Vem aqui à frente que nós iremos orar por você, para que você seja cheio do Espírito Santo. Tem alguém? Aleluia, aleluia. Glória a Deus, glória a Deus. Aleluia, aleluia. Obrigado, pastor. Aleluia. Glória a Deus, que bênção, irmãos. Sabe que existem pelo menos 2 apelos no Evangelho. O primeiro é vinde e o segundo é ide. 2 apelos, e Ele está nos chamando. Se você atender o primeiro, precisa corresponder ao segundo. Ide por todo mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Paulo carregava um senso de responsabilidade tão grande que pode ser traduzido em uma frase que ele disse: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Que o Senhor nos desperte para isso, irmãos. Porque não temos muito tempo para frente. Jesus está voltando. O arrebatamento é iminente, irmãos. E nós precisamos avançar com essa mensagem, amém? Te espero às 18 horas, com expectativas de que você venha. Afinal de contas, Ele está nos sacudindo. Ele está nos despertando, irmãos. Algo diferente está acontecendo nos últimos dias, queridos. Às 18 horas, te espero aqui. Amamos vocês, grande abraço.